Perfeito! As hemácias são as células sanguíneas, são as chamadas glóbulos vermelhos, ou hemácia, ou hemoglobina, ou eritrócito. Caraca, professor, mas uma célula tem 4 nomes, tem? Glóbulo vermelho, hemácia, hemoglobina ou eritrócito. É claro que num vestibular de um nível ruim, vai cair hemácia, vai cair glóbulo vermelho. Num bom vestibular, é óbvio, vai cair a palavra eritrócito. Então, o ideal é ser já memorizando todos esses nomes. Então, ele colocou a hemácia em 3 soluções. Bom, primeiro delas, em soro fisiológico isotônico, com relação ao meio intracelular da hemácia. Ele está dizendo que é isotônico. Iso são iguais concentrações. A água, obviamente, por osmose, não vai entrar nem vai sair. O que a gente chamava de solvente, a nossa água. Ela não entra e ela não sai. Por quê? Porque eles são, uma solução aí que a gente chama de isotônica. Muito bem. Segunda situação, ele colocou essa célula na água do mar. Gente, a água do mar é água salgada. Isso significa que a concentração da água salgada é muito maior do que, obviamente, o que está dentro da célula. Por pressão osmótica, o que vai acontecer com essa água? Ela vai sair. Sair da onde? De dentro da célula para fora, para tentar equilibrar a concentração. O que, obviamente, a célula vai ficar plasmolizada. A célula vai ficar murcha. Muito bem. E, por último, terceira situação, ele colocou em água destilada. Água destilada não tem sais nenhum. Então, significa que a célula ela está mais concentrada do que a água destilada. Mediante a isso, o que vai acontecer com a minha água? Ela vai entrar e vai ocorrer o rompimento da membrana plasmática. O que a gente denominou lá de lise celular, ou rompimento da membrana plasmática. A membrana plasmática explode? Não, não tem explosivo, galera. Ninguém explode, tá? Então, se liga aí, beleza? Muito bem. Baseado nos seus conhecimentos sobre osmose, escolha a alternativa que melhor representa a situação dessas hemácias. Primeiro, na primeira célula, ela se rompe. Bom, soro fisiológico, galera, a concentração é a mesma da concentração da célula. Então, ela não vai se romper. Inclusive, a água não vai entrar nem vai sair. Então, o primeiro já está errado. Eu não vou nem continuar a ler. Segunda situação. Letra B. As células se rompem. A mesma coisa. A água não entra nem sai. As concentrações são iguais. O primeiro já está errado. Segundo. Letra C. A célula permanece com o volume inalterado. Show. Beleza. A água não entrou nem saiu. Ótimo. Na situação 2, a célula se rompe. Água do mar. A célula se rompe? É o contrário. A água do mar, o meio está mais concentrado. A água sai da célula. O que a célula vai ficar murcha. Não vai se romper. Então, obviamente, está errado também. Letra D. A célula permanece no volume inalterado em 1 perfeito. A célula, no meio 2, as células murcharem. Opa! A água saiu de dentro dela para tentar diluir a água do mar. Show! E no terceiro, elas se rompem. Beleza. Essa é a alternativa correta, alternativa D. Beleza? Muito bem. Segunda questão. O paramécio é um protozoário unicelular que vive livre e se locomove por cílios em ambientes de água doce. Em ambientes de água doce. Muito bem. Quando colocado em água destilada, muitos organismos unicelulares, como as hemácias ou protozoários de água salgada, aumentam seu volume até o rompimento da membrana. Já o paramécio consegue manter o seu volume e a integridade da membrana. Quer dizer, ele não se rompe. Ué, que engraçado. Explique por que algumas células se rompem quando colocados em água destilada. Por que elas se rompem, gente? Igual que aconteceu lá em água destilada no exercício 1. A célula está mais concentrada, água destilada não tem sais. O próprio nome já diz, destilada. Ela é livre de sais. Ela é água pura. Então, a concentração dela é menor. Ela tem menos sais.
Então, o que acontece por pressão osmótica? O solvente, a água, o solvente universal, passa do meio para dentro da célula, o que faz com que a célula incha, até chegar uma hora que essa membrana ela pode se romper, o que a gente denomina, então, de lise celular. Então, escreva lá, em alguns organismos, ocorre a entrada de água, entre parênteses, solvente, fecha parênteses, por pressão osmótica, vírgula, ocasionando, vírgula, o rompimento da membrana plasmática, ocasionando o rompimento da membrana plasmática. Entre parênteses, como é que chama isso em linguagem biológica? Lise, L-I-S-E, lise celular. Fecha parênteses, ponto final. Agora, lá em riba, letra B. Como o paramécio consegue manter sua integridade nessa situação? Considerando que o ambiente onde esse micro-organismo vive, explique a importância dessa adaptação. Presta atenção, galera. O paramécio é um protozoário. Ele apresenta a grande concentração de sais. Se ele está numa água doce, numa água dulcícola, a concentração de sais é menor. O que, por pressão osmótica, a água entra para tentar diluir o conteúdo de sais que está dentro do paramécio. Mas nós vimos no enunciado que esse paramécio não se rompe, que não ocorre nesse cara a lise celular. E ele pergunta o porquê acontece isso. Então, isso acontece, na verdade, porque esse paramécio ele tem um vacúolo, chamado vacúolo pulsátil, que elimina, joga fora a água que entrou por osmose. Então, toda hora a água entra, só que a água é mandada embora por esse vacúolo pulsátil. A água entrou e ela é mandada embora, coisa que não acontece em outros organismos, como a hemácia, por isso que ela se rompe. Beleza? Então, é pela presença desse vacúolo pulsátil. Então, escreva lá. Neste organismo, temos a presença de um vacúolo pulsátil. É assim mesmo que escreve. Vacúolo pulsátil. Vírgula, que elimina todo excedente de água, que entrou pela pressão osmótica. Muito bem. Terceira questão, bora lá? A composição do fluido intracelular é determinado para o funcionamento adequado do metabolismo da célula. A membrana funciona permitindo ou impedindo a entrada de substâncias. E, em alguns casos, atua expelindo certos compostos.
descreva os seguintes processos pelos quais as substâncias atravessam a membrana sem gasto energético e explique. Muito bem. Aqui ele está dizendo que a água, que o solvente, está entrando, obviamente, sem gasto energético, o que a gente chama de transporte passivo, certo? E aí ele tem os 3 tipos, que é o transporte por difusão simples, difusão facilitada e osmose. Nós vamos responder essa questão por tópico, por tracinho. Então, cada linha você vai colocar um tracinho, uma bolinha, você vai colocar o que você achar melhor. Beleza? Então, pressão transporte passivo por difusão simples. Então, primeiro tracinho, escreva lá. Não ocorre gasto energético. Escreva lá. Não ocorre gasto energético. Segundo tracinho, segunda linha. Como é que era essa membrana mesmo? Era uma membrana que a gente chamava de permeável. Lembra? O que era uma membrana permeável? Passava tanto solvente, a água, como soluto, seria aí os sais ou os açúcares. Então, na segunda linha, escreva membrana permeável. Entre parênteses, escreva lá, membrana permeável, entre parênteses, coloque lá solvente e soluto, fecha parênteses. Próximo tracinho, ele visava sempre o quê? O equilíbrio, lembra? Então, coloque lá, coloca só a palavra equilíbrio, não tem problema. Então, no terceira bolinha, o terceiro tracinho, coloque lá equilíbrio. E último tracinho, lembra? Como é que ele ocorria esse transporte? Era do mais concentrado por menos? Era do menos concentrado por mais concentrado? Lembra como ele transporta soluto também? Esse transporte ele ia sempre do mais concentrado para o menos concentrado. Então, escreva, transporte do mais concentrado para o menos concentrado. Bora lá. Agora, finalizou a difusão simples. Difusão facilitada. Tudo aquilo que você colocou na difusão simples, você vai colocar na difusão facilitada também. E vai deixar só uma linhazinha para mim. Que a gente vai colocar o quê? Que esse transporte ocorre com o auxílio de transportadores, com proteínas especiais. Então, copia tudo que você colocou no A, coloque na letra B, e aí eu te dou um tempinho e a gente coloca a diferença desse cara. Pronto? Peraí, eu tô na última. Operando. Operando. Ô, Pro, Oi, meu gato. então, sobre essa atividade da membrana, eu acho que eu te entreguei por e-mail, não pelo WhatsApp. Aí por isso que eu acho que não chegou, mas eu te mandei. Qualquer coisa eu te mando pelo privado no WhatsApp? Por É melhor? favor. Tudo que você me Beleza. mande, Evandro, me manda pelo privado. Sabe por quê, gato? Tudo bem, o e-mail vem, mas o que acontece? Todas as atividades que o Colégio Jean Piaget manda no Classroom, ele vem para mim. Então, vem para mim atividade do 6º ano, A e B, do 7º ano, A e B, do 8º ano, A e B, dos nonos, do 1º, do 2º e 3º. Só para que você tenha uma Aham. ideia, Evandro, eu deletei da minha caixa de e-mail 1.680 mensagens esse final de semana. Então, por isso que eu peço para vocês mandarem pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é mais fácil, já vem o nome. Eu, quando não tem o nome, eu entro e vejo quem é. Fica mais fácil para mim corrigir. Às vezes, o que acontece? Você pode ter mandado por e-mail, mas nessa, a tua mensagem foi embora junto. Você entendeu? Por isso que eu peço para Uhum. mandar pelo WhatsApp. Tá Saquei. bom? Mas se você Beleza, mandou, vou mandar. com certeza você deve estar lá. Eu vou dar uma bisoiada. Eu tenho algumas atividades para serem corrigidas por e-mail,
mas eu finalizei isso na data de ontem, já estava muito tarde, eu falei, eu nem vou ver, eu vou ver isso depois. Tudo que foi pelo WhatsApp eu já corrigi e enviei, pelo e-mail ainda não. Então pode ser que esteja lá ainda, por isso que eu até mencionei que a tua atividade não tenha vindo, beleza? Beleza. Mas se Ô, você Pro, puder, se está pronta, manda para mim pelo WhatsApp. Você me facilita a vida extremamente. Beleza? sim. Então tá bom. Outra. Bom, na letra B, então, ficou só uma diferença da difusão simples para facilitada, é que na facilitada eu tenho a presença de transportadores. Então, são proteínas especiais que fazem esse transporte. Então, escreva lá no último tracinho na difusão facilitada, presença de transportadores. Entre parênteses, coloque proteínas, tá bom? Que é esse cara que faz aí o transporte. Muito bem. E agora nós vamos por osmose. Na verdade, o osmose, ele tem, vamos dizer aí, quase que tudo diferente. A primeira coisa que é igual, que é o primeiro tracinho que você vai colocar na osmose, é, de novo, não ocorre o gasto de energia. Então, esse é o único processo que é igual. Não ocorre o gasto energético ou de energia. Bom, próximo tracinho, como que era a membrana desse cara mesmo? Ele não é mais permeável. Ele era semipermeável. Qual era a única coisa que passava? Somente o solvente, somente a água. Soluto não passa mais. Então, coloque lá, próximo tracinho, na osmose, membrana semipermeável. Entre parênteses, solvente. É a única coisa que passa, é o solvente. Beleza. Beleza? Próximo tracinho, então, a gente tinha uma diferença de transporte. Nas difusões, o transporte ocorria, do mais concentrado para o menos concentrado. Agora é ao contrário, é do menos concentrado para o mais, para tentar diluir aquilo que está muito concentrado. Então, escreve o próximo tracinho. Do menos concentrado para o mais concentrado. Do menos concentrado para o mais concentrado. E, de novo, também uma coisa que é semelhante aí, ele tende também ao que? Ele tende aí, obviamente, ao equilíbrio, tá? Então, ele vai diluir o outro para que as concentrações sejam as mesmas. Então, coloca o último tracinho, promove ou prioriza aí, obviamente, o equilíbrio. Beleza? Página 227, em casa, nós vamos fazer agora. Primeiro exercício diz lá, considerando a natureza química da difusão, a concentração de sódio e potássio. Bom, eu já entendo que sódio e potássio está ligado a um transporte ativo, a um transporte que ocorre o gasto de energia, a um transporte necessário para as células do nosso corpo trabalhem com eficiência. Por exemplo, o nosso neurônio. O nosso neurônio tem que ter uma concentração maior de potássio e fora de sódio, para que ele desempenhe bem o seu papel. Se entrar em equilíbrio, a célula morre. É o que acontece quando se usa, por exemplo, os entorpecentes. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Seguindo lá, sódio e potássio seria igual no interior e no exterior da membrana celular. No entanto, para a ocorrência do impulso nervoso transmitido pelos neurônios, é necessário criar uma diferença de potencial transmembrana, atingido por meio de uma diferença de concentração desses íons de dentro e fora da célula. Explique o processo pelo qual a célula consegue garantir a diferença de concentração de sódio e potássio no interior em relação ao exterior.
Então, na verdade, o que acontece? O primeiro tracinho que você vai colocar aí, vamos fazer em tópico também, é um transporte ativo. Então, ocorre o gasto energético. Então, coloca ativo, entre parênteses, gasto energético. Gasto energético. Certo? Perfeito. Muito bem. Depois, no próximo tracinho, escreva lá que as concentrações, espera um minuto, que as concentrações ela tem que ser diferente. Então, ela nunca vai tender ao equilíbrio. Então, coloque um próximo tracinho. Nunca estará em equilíbrio. Nunca estará em equilíbrio. E o último tracinho. Lembram-se, qual era a concentração do íon, na verdade, do elemento químico dentro da célula? Dentro do neurônio encontrava-se o potássio, a letra K. E fora da célula encontrava-se, então, o sódio, o Na, em concentrações totalmente diferentes. Sendo assim, o meu neurônio ia desempenhar de forma com excelência o seu papel. Beleza? Então, coloque lá o último tracinho. No interior, maior concentração de potássio, pode colocar até o símbolo dele, letra K, tá? Maior concentração de potássio, letra K. E fora, a maior concentração de sódio. Sódio, coloque entre parênteses, é o Na. Beleza? Beleza. Ótimo. Segundo exercício, vamos nessa. O tamanho da partícula é um dos limitadores do transporte transmembrana. Partículas pequenas, como moléculas de água, gás carbônico e oxigênio, e íons, se difundem pela membrana a favor do gradiente de concentração, ou, em alguns casos, contra ele. No entanto, para assimilar ou eliminar partículas relativamente grandes, a célula recorre a outros mecanismos. Explique o processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas e líquidas. Em seguida, descreva as etapas desse processo das partículas até a formação dos resíduos da célula. Bom, amados, a gente percebeu que a célula ela vai permitir a entrada de partículas, sendo essas duas partículas, a sólida e a líquida, por processos diferentes. Lembrando que todos esses caras vão passar pela proteína, não passa pela membrana, porque a membrana ela tinha uma camada, obviamente, de gordura, de lipídio. Então, o que impedia a passagem de qualquer substância por ele. Tanto que a porta, entre aspas, de entrada e saída da célula é pela proteína. Então, é pela proteína que as estruturas entram e é pela proteína que as estruturas vão sair. Pois bem, então eu quero que você escreva. Coloque lá o primeiro, pode colocar um pontinho ou um primeiro tracinho. Escreva lá, pinocitose. Tudo junto. Pinocitose. Coloque lá entre parênteses. A pinocitose era a entrada de partícula líquida. Tudo aquilo que é líquido, tudo aquilo que, na verdade, pode ser gás, que não é sólido, vai entrar por pinocitose. Então, coloca entre parênteses, entrada de partículas líquidas ou gasosas. Fecha parênteses. Professor, o que é uma partícula gasosa? O gás oxigênio, o gás carbônico, certo? O vapor de água, isso é gás. Perfeito? Muito bem. Lá embaixo, outro pontinho, outro tracinho, você vai escrever fagocitose. Fagocitose. Entre parênteses. Englobamento de partícula sólida. Englobamento de partícula sólida. Muito bem, fecha parênteses. E agora,
essas partículas que entram, elas precisam sair. Nós vimos os dois métodos de entrada. De saída, a gente chama de exocitose, que na verdade seria a eliminação das excretas, podendo ser sólidas, líquidas ou gasosas. Por exemplo, o gás carbônico é uma excreta, né? Em alta concentração ele é tóxico, então ele tem que ser eliminado. Então escreva o terceiro tracinho, exo com X, exocitose, tudo junto. Entre parênteses, eliminação de partículas. Eliminação de partículas. Entre parênteses, sendo sólidas, vírgula, líquidas ou gasosas. Muito bem. Letra B, na verdade, a gente já respondeu a letra B, né? Como a célula elimina esses resíduos? Então, escreva pelo processo de exocitose. Terceira questão, uma questão de múltipla escolha, bora lá. Sobre as células vegetais são feitas as seguintes afirmações. Bom, como eu já sou ligeiro, eu já vou na pergunta. O que ele está me perguntando? Estão corretas as afirmações. Então, eu já vou ler essas alternativas e eu já tenho que saber aquilo que é correto. Beleza? Sempre assim. Já vai sabendo o que você vai escolher. Porque senão você vai lendo, aí ele pergunta o que é, obviamente, as incorretas. E aí você acaba perdendo tempo. Então, você sabe que a gente vai ver o que é correto. Bom, muito bem, vamos lá. E o meio hipertônico, o que é meio hipertônico? O meio está mais concentrado do que a célula. Em meio hipertônico, a membrana celular impede a saída da água da célula, mantendo a pressão de turgência e dessa maneira sua forma é preservada. Totalmente ao contrário, né? Se o meio é hipertônico, ele é mais concentrado. O que, claro, a água vai sair da célula. Então, essa água vai sair pela membrana plasmática. O que a primeira alternativa é errada, tá? Segunda, no meio externo hipotônico, então fora está hipotônico, menos concentrado, dentro está mais concentrado, hiper. No meio externo hipotônico, promove a entrada de água na célula. No entanto, a célula vegetal não se rompe e a turgência ajuda a sustentação das flores. Perfeito. Por que na célula vegetal ela não ocorre a lise celular? Porque nós percebemos que lá tem a parede celular, que obviamente segura, compõe, protege essa estrutura. Beleza? Então, a 2 está altamente correta. Então, faz aí uma bolinha no 2 aí para você saber que está correta. Terceira, a pressão osmótica é a pressão de turgência e a pressão de turgência atuarão na parede celular, mas não nos conteúdos do vacúolo. Gente, pressão de turgência não tem nada a ver com parede celular. Parede celular é rígida, ela não sofre nenhuma ação de perca ou não de água. Então, é uma estrutura de proteção. Então, essa turgência não se aplica à membrana plasmática. Obviamente, só o processo osmótico. Então, a 3 também está errada. Quarta situação, no meio externo hipertônico, fora está mais concentrado, a célula vegetal murcha, resultando a plasmólise, sem ruptura da parede celular. Perfeito, gente? Se no meio, fora da célula, está mais concentrado, o que acontece com a água que está no vacúolo? Sai, obviamente, deixando a célula murcha ou plasmolizada, que ocorre o processo de plasmólise. A quarta está correta. E a quinta? A parede celular é rica em celulose e lignina. Até aí, perfeito. Lembra-se que a celulose é um polissacarídeo, é um açúcar, é um carboidrato. Lembram-se? Carboidrato que auxiliam na rigidez e na sustentação dos vegetais. Perfeito. Eu tenho vegetais de quase 120 metros. Como é que esse vegetal cresce? Pela presença dessa estrutura, pela rigidez dessa estrutura da membrana plasmática, da parede celular, perdão.
No entanto, apesar da barreira imposta pela parede celular, a presença de estruturas comunicantes, chamados de plasmodermos, permitindo que as células troquem substâncias entre si perfeitamente. Eu tenho buracos entre uma célula vegetal e outra, onde essas células elas trocam substâncias. Ué, nós não vimos a pressão osmótica, a água entrando nas células, a água chegando às folhas dos vegetais, então ela vai passando de célula a célula por essa pressão osmótica. Então, esse quinto também é verdadeiro. O que a gente tem incorreto? A segunda, a quarta e a quinta, alternativa E de escola. Maravilha! Agora sim, podemos ir para o nosso restante dos exercícios. Galera, eu vou finalizar essa aula, falta menos de 1 minuto, vou fazer uma nova chamada. Por gentileza, não demorem em entrar, por favor. Tá bom, meus amados? Perfeito? Perfeito. Beleza. Tá bom. Tchau.